Pecco Bagnaia demorou para chegar, mas agora já começa a ameaçar Fábio Quartararo na briga pelo título da MotoGP em 2022. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A classificação do campeonato ainda mostra Aleix Espargaró como o rival mais próximo, mas Fábio Quartararo e Aleix Espargaró já começam a ficar com uma pulguinha atrás da orelha por conta da aproximação de Francesco Bagnaia na classificação do Mundial de Pilotos em 2022. Depois de um início de ano muito irregular, com muitas quedas e poucos pontos, o italiano encontrou o rumo e agora já soma 4 vitórias. Ele já é o piloto que mais venceu no ano. E ele vive numa boa sequência, né? Já são vitórias seguidas, uma fase muito melhor. É verdade, ou ele vai para o pódio vencendo, ou ele não vai. Mas, por enquanto, as coisas estão funcionando. Ele conseguiu descontar ali um bom atraso que ele tinha e já voltou para a terceira colocação no Mundial. Ainda tem uma diferença grande em relação ao líder. Hoje são 49 pontos, o que significa quase 2 corridas. Mas a situação já está muito mais favorável a ele. Especialmente porque o Mundial agora vai para a Áustria, uma pista que sempre foi favorável à Ducati. Uma pista onde a Ducati venceu ali muitas vezes, foi competitiva muitas vezes, que tem um layout que costuma cair bem para a Desmosedici. Se vai ser assim dessa vez, a gente vai ter que esperar para ver, porque a gente vive hoje um Mundial um pouquinho diferente, com motos mais competitivas e com muitas Ducatis competitivas. Mas o momento é muito bom para o Pecco. E para o resto dos pilotos, especialmente Quartararo e Aleix, o mais importante é parar esse cara. Porque alguém precisa dar um jeito de frear esse cara se eles não quiserem tê-lo como uma ameaça mais e mais forte na briga pelo título. O Fábio Quartararo tem um problema importante nas mãos, porque a moto dele não está na melhor situação para fazer isso. A Yamaha tem um problema de potência, um déficit de potência, e isso não vai ajudá-lo no Red Bull Ring. O Franco Morbidelli disse na semana passada que ele vê o Quartararo mais frágil na briga pelo título exatamente por causa da moto. Porque se a gente olhar para os 3 caras que estão brigando pelo título, apesar da Ducati ter demorado um pouco para pegar a mão com essa GP22, a Ducati tem uma moto competitiva. A Ducati tem uma moto que foi um pouco mais manhosinha para acertar, que foi um pouco mais complicadinha ali de pegar a mão dela, mas que é uma moto forte. É uma moto competitiva e é uma moto potente. Isso é importante, especialmente para esse fim de semana. O Aleix Espargaró tem na Aprilia uma moto que tem sido muito versátil, porque ela tem encaixado bem com todas as pistas. Ela não tem sido muito complicada, não tem sido muito irregular, ela tem ido bem em todos os circuitos. Para o Quartararo, a gente sabe que ele tem um problema, que ou ele larga na frente ou a situação dele complica muito. Porque se ele ficar para trás na largada, ou se ele largar atrás, ele não consegue muito escalar o pelotão, porque ele tem uma dificuldade de ultrapassagem por conta da potência da moto. E isso, como eu já falei outras vezes, não tem como resolver. A Yamaha não pode fazer nada com o motor, porque o motor está congelado. Não dá para resolver esse ano, só dá para resolver em 2023. Então, essa é a posição frágil que ele tem hoje. O Fábio conseguiu, ao longo do ano, encontrar uma maneira de minimizar isso. Então, a posição de largada dele, o fato dele estar sempre ali entre as 2 primeiras filas, dele estar largando muito bem constantemente, tem sido uma ajuda importante. Mas nem sempre vai resolver. Porque se ele não conseguir peitar as Ducatis logo de cara, especialmente as Ducati, porque elas são muito boas de largada e elas são muito potentes, daí não tem muito o que fazer. Então a situação dele fica, como o Morbidelli disse, fica mais fragilizada. Se a gente olhar para as 2 últimas corridas, o Pecco deu um passo muito importante, porque ele somou 50 pontos, né, foram 2 vitórias, em 2 corridas que o Quartararo, especialmente, pontuou muito pouco. Primeiro, porque em Assen ele abandonou, porque foi aquela corrida onde primeiro ele botou o Aleix para fora da pista, caiu, depois voltou para a pista, mas aí ele tinha danificado a moto, acabou sendo ejetado, teve que abandonar. E em Silverstone foi a corrida que ele teve a punição, depois caiu por meio do pelotão, daí teve problema com o pneu, e aí foi uma bobagem que ele fez,
porque ele correu com um piloto que ele não tinha testado em momento, com um pneu que ele não tinha testado em momento nenhum do fim de semana. Ele assumiu que fez uma bobagem, porque não podia ter feito isso, tinha que ter testado o pneu, correu no escuro e aí pagou o preço. Então ele perdeu muitos pontos, o Pecco somou mais de 6 vezes mais pontos do que ele em 2 corridas, então daí esse salto considerável. O Alex pontuou mais do que ele também, foram 2,5 vezes mais pontos do que ele, mas também não pontuou tanto quanto o Pecco, porque foi prejudicado pelo Quartararo na Holanda e correu machucado em Silverstone. O Alex até disse que a lesão não foi o fator determinante, que faltou ritmo na corrida e tudo mais, mas tem ali a lesão, ainda a gente não sabe como é que vai ser para esse fim de semana também. De qualquer forma, eles precisam, pensando no campeonato, frear o Pecco. Pra gente que tá assistindo, ninguém precisa frear o Pecco, precisa deixar ele chegar mesmo pra gente ter um campeonato com 3 caras brigando, e quanto mais pra frente essa briga for decidida, melhor pra quem tá assistindo. Pra eles que estão brigando pelo título, melhor seria se eles freassem essa fase crescente, do Pecco, pra deixar o campeonato só entre os dois. Não acho que eles vão conseguir fazer isso tão cedo, porque um fator que a gente precisa considerar é que se chegar em um momento em que o jogo de equipe precisa entrar em cena, a Ducati tem muito mais cartas na manga. Porque a gente está falando de um construtor que tem 8 motos no grid. E ainda que não todas estejam em condição de ajudar nessa briga, porque, por exemplo, o Fábio de Gianni Antonio não está sempre entre os ponteiros, o Luca Marini, o Fábio e o Marco Bezzecchi nem sempre estão ali na ponta. Mas os outros pilotos, Jorge Martin, Enea Bastianini, Johan Zarco, Jack Miller, estão sempre ali na ponta, ou costumeiramente ali na ponta. Então eles podem influenciar, porque eles podem ser os caras entre o Pecco e o Quartararo, entre o Pecco e o Alex, então eles podem ajudar roubando pontos. Não necessariamente eles precisam deixar o Pecco passar. Ninguém está falando disso, pelo menos não ainda. Pode ser que venha a ser necessário que isso aconteça. Mas a gente não está falando disso agora. A gente está falando de roubar pontos dos outros caras. O Quartararo não tem ninguém para fazer isso por ele, porque a Yamaha tem 4 motos. Darren Binder não pode ajudar. O André Dovizioso está indo embora em Misano. Quem vem aí é o Cal Crutchlow. Cal Crutchlow está aposentado, Ele é piloto de testes. Não dá para esperar que ele vá ser competitivo. O Franco Morbidelli, a gente não sabe onde foi parar a performance dele, mas ela não veio para ser não apareceu em 2022. Ainda está sendo procurada. Então ele não tem ninguém que possa ajudar. O Alex Espargaró, a Aprilia tem mais uma moto, que é a moto do Viñales, que agora começa a ser competitivo. Então, bem ou mal, ele ainda tem um cara para ajudar. Então o cenário é muito mais favorável ao Ducati. Então eles precisam, de alguma forma, conseguir controlar esse momento do Pecco para que limite um pouco as opções da Ducati. Não é fácil, eles não têm muitas alternativas de fazer isso. Então eles precisam quebrar essa boa sequência do Pecco e engatar boas sequências deles. E a Áustria não é o melhor lugar para eles fazerem isso. Então o Pecco chega na Áustria no melhor momento, no melhor momento dele e no melhor momento do calendário. É para engatar aí, quem sabe, uma 5ª vitória, tentar se aproximar ainda mais no campeonato e tentar colher mais ainda frutos do momento que não está tão favorável aos outros dois. Agora, se você fosse o Quartararo, o que você faria para tentar parar esse bom momento do Pecco? Se você fosse o Alex, como é que você pararia o momento do Pecco? Me conta aí e a gente se vê na semana que vem. Valeu!